tarde, teremos agora a palestra do John Deere Operation Center do Aço à Nuvem, com a Marcela. Ela é engenheira agrícola formada pelo UFLA, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, apaixonada por agricultura, tecnologia e digitalização do agro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês de um assunto que eu sou apaixonada, que é a tecnologia junto com a agricultura, né? Aqui a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o quanto que a tecnologia está ajudando a agricultura e os agricultores a alimentar e a vestir esse mundo em constante crescimento. Um pouquinho sobre mim, pessoal. Eu sou a Marcela Guidi. Eu trabalho na área há mais de 10 anos, com tecnologia e com agricultura de precisão. Eu sou extremamente apaixonada por tecnologia e por inovação, em ajudar os agricultores a utilizar a tecnologia para realmente trazer segurança alimentar para o mundo em constante crescimento, como eu disse para vocês. Eu estou vivendo essa transformação digital, tenho muito orgulho disso, porque a gente vai ver aqui nos próximos slides, mas a gente teve uma evolução muito grande no que diz respeito à agricultura e tecnologia. A ideia aqui hoje é mostrar para vocês, nesse evento maravilhoso de tecnologia, o quanto que a John Deere está inserida nesse ambiente tecnológico e o quanto que a gente está avançado e inovador, trazendo tecnologias, inovações, agricultura de precisão, machine learning, inteligência artificial e tudo mais, já aplicado na agricultura nos dias de hoje. Bom, a ideia aqui, para começar a nossa conversa, pessoal, queria mostrar para vocês um pouquinho do sistema de produção. Então, o que é o sistema de produção, né? Aqui na base do slide, a gente vê de uma forma muito simplificada como que é o dia a dia e a operação dos agricultores. A agricultura é algo muito complexo, porque tem que lidar com muitas variáveis no campo. Então, os agricultores eles têm que tomar várias decisões e eles têm todo o processo que eles precisam fazer no campo ao longo de cada safra para preparar o solo, para plantar no solo, ou seja, depositar a semente no lugar ideal, na quantidade ideal. Fazer a pulverização, ou seja, nutrir o solo ou proteger o solo através dos pulverizadores e do ato de pulverizar. E propriamente dita a colheita. Em cada uma dessas operações, os agricultores têm a oportunidade de aprender com o que ele está fazendo para tomar decisões e melhorar as próximas passadas. Em cada uma dessas operações, eles aprendem o que foi feito, eles reúnem dados e a gente, como eu vou mostrar adiante, com as nossas tecnologias a gente consegue trazer essas informações para ele ter rastreabilidade, para ele ter dados e para ele se munir da máxima quantidade de informações para que ele tome as melhores decisões para as próximas passadas. E aí, além de todos esses desafios, né, além de todo esse trabalho que eles têm, a gente fez um estudo. Ao longo de uma safra, o agricultor ele precisa tomar aproximadamente 140 decisões. Desde qual semente, qual cultura que ele vai plantar, até qual que é o produto que ele vai utilizar. Quando ele vai plantar, quando ele vai colher, depende de variáveis como o clima, como pragas, doenças e tudo mais. Além de todos esses desafios, né? Produzir mais com menos, então, produzir uma maior quantidade de alimentos e de vestimenta com menos quantidade de recurso. E quando eu falo, produzir mais com menos, por que a gente precisa produzir mais? Porque a gente está com uma população em constante crescimento. Não sei se vocês estiveram na imersão da John Deere, ali eles falam que nos próximos 4 anos a gente vai aumentar, nos próximos 5 anos nós vamos aumentar em 40% a produtividade de grãos, justamente para alimentar essa população em demanda, em constante crescimento. Condições variadas, né, e de ameaças, então a gente tem desde clima, que o agricultor ele precisa se atentar, ele precisa se atentar quando vai ter uma chuva para ele poder fazer o plantio, ele precisa se atentar quando vai ter uma seca para ele poder fazer a colheita e várias outras coisas, além das pragas e doenças que ele precisa também driblar para que ele consiga ter uma produtividade satisfatória. E a redução de mão de obra e de recursos, né? A gente vê uma demanda muito grande em aumentar a tecnologia justamente para reduzir a mão de obra e reduzir a quantidade de terra utilizada para que a gente faça a mesma produção ou até mais de produção. Então, são vários desafios que os agricultores têm e a gente busca, a John Deere entende que a tecnologia ela é o canal para que a gente consiga ajudar os agricultores
de novo, alimentar e vestir o mundo em constante crescimento e trazer segurança alimentar para todo esse público. E aí a gente, né, falando da John Deere, como uma empresa de máquina agrícola, né, e até muitas pessoas, foi muito interessante a gente estar nesse ambiente, muitas pessoas nos perguntaram o que nós estamos fazendo aqui. Vocês são uma empresa que fabrica máquina agrícola, né, por que vocês estão aqui? Justamente porque a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem muita tecnologia embarcada nas nossas máquinas. E a gente, como uma empresa de tecnologia, como a gente ajudava os agricultores a produzir mais com menos, era aumentando a máquina. Então, a gente fazia máquinas maiores, máquinas mais rápidas, máquinas mais fortes. Então, a gente via aí John Deere construindo máquinas de 600 cavalos, plantadeiras gigantes, tudo isso para a gente conseguir aumentar a área e conseguir aumentar a produtividade. Mas o crescimento das máquinas, da robustez, do tamanho, ele tem um limite. Tem um limite desde da largura dos carreadores, né, que a gente chama, que são as estradas agrícolas, até a compactação do solo. Então, se a gente coloca máquinas muito grandes, muito pesadas no solo, a gente vai compactar o solo. Aí a gente não permite que a planta tenha uma raiz que possa capturar melhor os nutrientes, o líquido, a água e tudo mais. Então, a gente tem um limite até o quanto que a gente pode crescer em tamanho das nossas máquinas. E agora a gente vê, e a John Deere está inserida nesse ambiente há muito tempo, buscando tecnologia e inovação para a gente cada vez mais tornar as máquinas e as nossas soluções com maior precisão, mais automatizado e de fácil uso. E quando eu falo de mais automatizado, o que quer dizer? Ah, Marcela, mas a John Deere tem uma máquina autônoma? Mas não é só isso, pessoal. Nós temos a máquina autônoma, a gente está trabalhando para que a gente faça o serviço autônomo. Na verdade, o que o cliente, o que o agricultor precisa, não é uma máquina que anda sozinha apenas. Ele precisa de uma máquina que vai plantar sozinha, que vai colocar a semente no lugar ideal, na quantidade ideal, com a quantidade ideal de nutrientes, com o espaçamento ideal, com a população ideal, que ele vai chegar no final do talhão, que ele vai fazer a manobra de cabeceira de forma automática, ou seja, ele vai levantar a plantadeira, ele vai fazer a manobra de cabeceira, ele vai entrar no talhão, ele vai abaixar a plantadeira de novo. A hora que ele chegar no lugar que não pode plantar, ele vai parar de depositar a semente no solo e assim por diante. Ou seja, quando a gente fala de automatização, é a automatização da operação, não é apenas a automatização da máquina andando sozinha. A John Deere já tem tecnologia e inteligência para que isso seja a realidade no campo atualmente. E é isso que eu quero mostrar para vocês nos próximos slides. E como eu disse, né, a gente acredita que todo tipo de tecnologia que vai ajudar os agricultores nesse desafio de alimentar e de vestir o mundo e produzir cada vez mais. E a gente acredita que tem 4 tipos de tecnologias que são tecnologias chaves e que a gente já trabalha com elas há muito tempo. Então, a gente tem os sensores nas nossas máquinas há anos, capturando informações, desde informações da máquina, dos sensores da máquina, até o que o operador está fazendo, então informações do operador, da operação, do solo, do clima. A gente consegue capturar essas informações e a gente reúne os dados. Então, tudo isso se transforma em dados para que a gente consiga ter inteligência e inteligência artificial para que a gente, baseado nos dados históricos e tudo que aconteceu naquela lavoura e tudo que as máquinas produzem, a gente com essa inteligência artificial consegue criar uma inteligência para trazer de volta para a lavoura com robótica. Ou seja, a robótica é utilizar os dados, os sensores advindos dos dados com inteligência artificial para trazer tudo isso de volta para a lavoura e aumentar a produtividade, reduzir custos, reduzir a quantidade de produtos utilizados, de insumos e assim por diante. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre qual que foi a evolução da agricultura, desde a agricultura 1.0 até a agricultura 5.0, porque nós não saímos de uma agricultura tradicional, igual essa que eu comentei no slide anterior, onde a gente buscava fazer máquinas maiores, com maior potência, maior capacidade, para uma agricultura onde a gente começa a falar de inteligência artificial e robótica. Não, a gente teve um caminho por isso, e a John Deere tem muita visão e é muito inovadora e percebeu que os dados eram combustíveis há muito tempo atrás. Por isso que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, a nossa história, ela começa junto com a revolução tecnológica, com a revolução do trabalho no campo. Então, lá atrás,
A agricultura, antes dos anos de 1950, ela era muito intensa, ela tinha muita pouca escala, tinha muito trabalho para pouca escala e baixa produtividade. Por quê? Normalmente os produtores faziam as operações com tração animal e tudo mais. Então aqui é um exemplo do arado. Não sei se vocês conhecem o arado aqui, mas o arado é uma tecnologia, na verdade era uma tecnologia, que a gente utiliza para revolver o solo. Então a gente faz o revolvimento do solo e a gente incorpora matéria orgânica nesse solo, né? Então a gente utiliza o arado para fazer o preparo do solo para plantio das próximas culturas. Lá por volta de 1800, né? Então vocês podem ver que essa era a agricultura praticada antes de 1950, e lá pelos anos de 1800, a John Deere inovou nesse setor, o que também é uma inovação. O que a John Deere fez? O fundador da John Deere, o senhor John Deere, ele criou um arado chamado arado de aço polido. Por quê? Porque ele percebeu que o arado ele era tracionado por animais. Então, o boi puxava o arado, o cavalo puxava o arado para ele revolvendo o solo, linha por linha. E ele percebeu que esse agricultor precisava parar o animal a cada meia hora para fazer a limpeza desse arado. E aí, toda vez ele trabalhava, meia hora parava, ficava um tempão limpando e assim por diante. Ele foi lá e ele criou o arado de aço polido, que era um arado de autolimpante. Então, o produtor ele não precisou mais ficar parando a cada meia hora para fazer a limpeza desse arado. Ele se autolimpava, ou seja, para a época foi uma grande inovação. A produtividade aumentou muito, porque a cada meia hora ele continuava trabalhando, ele não precisava mais parar para fazer essa limpeza. Então isso já foi uma inovação. Tudo que traz inovação, que melhora a produtividade, que é algo novo, é uma inovação, né? E aí depois a gente começa a falar, né, lá por volta dos anos de 1950, a gente já começa a falar da Revolução Verde, da utilização de insumos, né, melhoramento genético das plantas, utilização de máquinas agrícolas. E a John Deere, ela entrou nesse mercado nos anos de 1910, 1920, quando nós adquirimos a Waterloo Engine, que fica em Waterloo, nos Estados Unidos. E aí a John Deere começou a vender os tratores Waterloo, que a gente chamava de a gente não existia, mas o pessoal chamava de Waterloo Boy, que eram os tratores de 2 cilindros que a gente começou a comercializar. E aí a gente trouxe a agricultura mecanizada para as fazendas, não tendo mais necessidade de fazer uma aração com tração animal. Então essa foi a segunda grande revolução, e a John Deere, de novo, estava inserida nesse ambiente e também inovando, porque a John Deere é uma grande incentivadora da inovação. E aí, então, por volta dos anos de 1990, e aí a Marcela profissional já existia nessa época, então eu participei dessa inovação tecnológica. Começaram a surgir a agricultura de precisão, o posicionamento global, o sistema de geoposicionamento global. A gente tem também a biotecnologia, os softwares de aplicação, ou seja, a gente conhecendo o nosso talhão, a gente sabe em que ponto do talhão a gente está, através do sistema de geoposicionamento global, a gente consegue identificar que naquele ponto do talhão eu tenho uma maior produtividade porque ele tem uma maior capacidade. E ali eu posso fazer um tratamento melhor e ter maior ainda produtividade. Nesse outro ponto do talhão, que eu tenho menor produtividade, menor potencial, eu posso utilizar menos semente, menos recurso aqui, porque ali eu vou utilizar mais recurso e eu vou ter um resultado melhor. E aí começou a agricultura de precisão, que a gente chama de variabilidade, que é a gente parar de trabalhar uma área grande pela média e começar a trabalhar essa área em pontos onde a gente consegue entender melhor o que está acontecendo em cada um desses pontos. Aí vem a nossa área de agricultura de precisão. Aí a John Deere trouxe para o mercado os displays que ficam na máquina, que são os monitores, que são a interface do operador com a máquina. Então, ali o operador consegue ver tudo o que está acontecendo com aquela máquina e naquela operação, e isso é registrado no display. A gente trouxe os receptores, então esses receptores, hoje a gente vê os GPS do nosso celular, que a gente coloca no carro, eles têm uma precisão de 15 chega até 5, 2 metros de precisão. Os receptores que a gente trouxe e que a gente trabalha até hoje, eles têm uma precisão de 2,5 centímetros. Então, a máquina passa. A hora que a máquina vai voltar, ele considera, é claro, a largura do implemento, essa máquina vai ter um erro de, no máximo, 2,5 centímetros para cada lado. É uma precisão muito grande, porque a agricultura requer isso e também merece isso.
E aí aqui, a John Deere, como inovadora que é, já começou a perceber a importância dos dados para a gente fazer produtos e máquinas cada vez melhores. E aqui, na Revolução 3.0, a gente já começou a perceber a importância dos dados, mesmo sem ainda trabalhar com os dados para os clientes, mas a gente já começou a capturar dados de máquinas para a gente fazer máquinas cada vez melhores e ajudar os agricultores, inclusive, a tomar as decisões. E aí a gente chega, por volta dos anos de 2015, na agricultura que a gente chama de 4.0. Essa agricultura de 4.0, a gente começa, então, a utilizar os dados em nuvem, a gente começa a utilizar as redes, os sensores, os drones, para a gente fazer aplicações localizadas, para a gente tomar decisões muito mais, não só pontuais, mas mais baseadas na planta. Então, a gente até para de olhar a área como uma média, a gente começa a olhar a área como pontos, e agora a gente começa a olhar a área como plantas, planta por planta. E agora a gente chega na agricultura 5.0, que é o momento que nós estamos vivendo, que é a agricultura onde a gente utiliza inteligência artificial, a gente utiliza robótica, a gente utiliza machine learning e várias outras coisas, tecnologias de ponta, para a gente entregar cada vez mais resultado para os clientes. E aí aqui, pessoal, um adendo que eu queria trazer para vocês é o seguinte: reparem que as etapas de pulo de um avanço tecnológico para o outro era de 100 anos, virou 50. Agora a gente começa a ver 5 anos de diferença, porque a tecnologia avança com uma velocidade muito rápida. E a agricultura precisa disso. E a John Deere, ela é inovadora, ela é uma defensora da inovação. E ela busca sempre trazer inovação para os agricultores. A John Deere hoje, ela investe 6,7 milhões de dólares por dia, globalmente, com pesquisa e desenvolvimento, para trazer soluções para ajudar os agricultores. De novo, alimentar e vestir esse mundo em constante crescimento. E aí, algo que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, é a nossa estrutura, né? A gente acredita que os dados eles são combustíveis e não fumaça para escapamento. Então, a gente utiliza esses dados desde lá da terceira revolução, onde a gente começou a perceber a importância dos dados e onde a gente teve a capacidade, através dos nossos dispositivos, de registrar e de armazenar esses dados. A gente começou a perceber a importância dele, não só para a gente ajudar o agricultor ali na hora a tomar a melhor decisão, né? Mas também para a gente melhorar as nossas máquinas ao passo que a gente vai construindo novas máquinas e que a gente vai melhorando a performance delas. Então, hoje, a grande parte das nossas máquinas, quase a grande maioria, ela já sai de fábrica com todos os sensores e os sistemas para que ela esteja conectada com a nuvem e ela fica compartilhando dados com a nuvem de uma mão dupla. Então, ela envia dados de tudo que está acontecendo no campo, e ela recebe dados também de comando de coisas que tem que acontecer e de como que tem que ser operado no campo, né? E nós temos a nossa solução John Deere Operation Center, que é uma plataforma digital online, que fica na palma da mão do cliente, e é basicamente um gêmeo da fazenda do agricultor na palma da mão dele, no celular dele. Nada muito diferente do que a gente vê hoje no metaverso, por exemplo, né? Ele consegue ver ali no celular exatamente tudo o que está acontecendo na fazenda dele em tempo real. E aí, como eu disse, pessoal, a gente já está na agricultura 5.0. O que é a agricultura 5.0? É inteligência artificial, é o machine learning, é as máquinas se aperfeiçoarem à medida que elas trabalham, é a máquina enxergar o campo, né? E a gente enxergar o campo também através da nossa plataforma e tecnologia digital. A máquina tomando as decisões de forma autônoma. Por quê? Porque ela tem dados suficientes para tomar essas decisões. E quando eu falo, mas o que é a agricultura 5.0, né? Como que a John Deere está inserida nisso? Me mostra as soluções. Aqui eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos de tecnologias. Quando eu falo que a gente utiliza machine learning, quando eu falo que a gente utiliza robótica, que a gente utiliza inteligência artificial, são soluções como essas. Então, uma solução, por exemplo, é uma solução chamada Combine Advisor. Essa solução, ela utiliza de câmeras e de sensores que vão automaticamente otimizar a configuração da colheita. Então, ela vai identificar qual que está sendo a produtividade daquele grão, qual que está sendo a umidade daquele grão, e ela vai aumentar ou diminuir a velocidade, ela vai mudar o sistema de separação de grãos, o sistema de limpeza de grãos, tudo de forma automática. Uma outra solução que nós também já temos nos nossos clientes é uma solução chamada Expert Alert. O que é essa solução?
É uma solução onde, através de algoritmos de aprendizagem de máquinas, ou seja, de machine learning, eles criam notificações para manutenções preditivas. O que é isso? É a gente conhecendo a nossa máquina e, através de todas as informações que a gente capturou há anos, como eu disse para vocês, a gente consegue entender o que vai acontecer com a máquina, prever o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. E a gente informa esse agricultor e ele consegue tomar a decisão de qual é o melhor momento para ele fazer uma manutenção, onde ele não fique na mão, onde ele possa utilizar a máquina naquelas janelas de plantio, de colheita, e se planejar para trabalhar quando ele não está utilizando essa máquina. E por último, mas não menos importante, das soluções que eu gostaria de trazer para vocês aqui, é essa solução chamada See and Spray, que são algoritmos de computação gráfica e aprendizagem de máquina que diferencia a planta da lavoura. O que é isso? A gente consegue identificar não só a diferença entre o verde e o marrom, ou seja, a verde é a planta e o marrom é o solo, mas também a gente consegue identificar, através de tecnologia de inteligência, que aquele verde é a cultura ou é a lavoura, ou é a planta daninha. E o meu pulverizador, essas soluções estão no pulverizador, o meu pulverizador ele vai aplicar, ou seja, ele vai trazer a robótica, ele vai aplicar só onde tem a planta daninha. Então, ele vai utilizar muito menos recurso, ele vai deixar menos residual no solo, na planta, e, claro, vai ser mais sustentável, vai aumentar a produtividade, vai reduzir o custo, né? Então, aqui são alguns exemplos de tecnologias onde a gente aplica essa inteligência artificial, machine learning, robótica e tudo mais. Só para que vocês vejam, né, como que funciona isso e o quanto que a John Deere já está inserida nesse ambiente de tecnologia e de inovação. E sempre, como eu disse para vocês, buscando cada vez mais, né, inovar as nossas tecnologias, as nossas soluções que a gente fornece para a agricultura. Bom, e quando a gente fala que a gente está preparado há muitos anos, né? Por quê? Porque a John Deere, há muitos anos, consegue capturar esses dados e a gente trabalha para o futuro com o pé no presente. Então, a gente entrega soluções valiosas e que ajudam os agricultores hoje, mas sempre olhando para o futuro. Ou seja, no futuro, a nossa estratégia é a automatização completa das operações. Então, é basicamente isso. Eu queria agradecer, pessoal, meu tempo acabou aqui. Eu queria agradecer a todos. Talvez, minha mensagem final é o quanto que a agricultura e o quanto que a John Deere nesse ambiente, quanto que a gente utiliza a tecnologia. A gente já tem muita tecnologia no campo e eu sou bem feliz de estar trabalhando nessa área, nesse momento, e acompanhando toda essa inovação e toda essa transformação digital. Eu queria agradecer a todos. E tem uma passadinha no nosso stand, tem uma imersão muito legal ali para vocês conhecerem um pouquinho da nossa operação. Obrigada a todos. Tenho 60 segundos para a pergunta. Uma pergunta muito rápida. Boa tarde. Basicamente, considerando, quando você fala máquina conseguir tomar decisões de forma autônoma, a gente está considerando que ainda tem um operador dentro da máquina ou a máquina hoje já tem inteligência de fazer todo o trabalho sozinha dentro do campo? E uma resposta rápida. Excelente pergunta, obrigada. As duas respostas são positivas. Hoje nós temos a necessidade do operador na máquina, mas a máquina também tem inteligência para fazer tudo sozinho. Não só andar sozinho, com o rodado exatamente na onde o rodado tem que passar, fazer a manobra de cabeceira e voltar para outra linha sem passar, sem ter falha ou sobreposição com a linha que já foi aplicada. E tem toda a inteligência para tomar a decisão em tempo real, baseado em informações históricas. Então, sim, a gente tem essa inteligência, mas hoje ainda, por questões de legislação e tudo mais, a gente ainda requer o operador na máquina, mas por pouco tempo. Foi rápida? Em nome do Instituto Campus Party, eu agradeço a presença de todos.